Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula é uma aula de revisão para a prova que vocês vão fazer. Vou iniciar a revisão falando sobre a atividade industrial. Bom, nós sabemos que desde o início da humanidade, o ser humano, ele utiliza recursos da natureza e os transforma em utensílios para facilitar o seu dia a dia, para usar no seu dia a dia. Essa forma de produção, gente, inicial, é a forma de produção artesanal, em que o artesão, ele conhece todos os processos de produção. Nesse processo artesanal também, utiliza-se ferramentas simples, E a produção também, ela é em baixa quantidade. A partir do século XVIII, vai surgir na Inglaterra, em Londres, as primeiras fábricas usando como fonte energética o carvão mineral. Quando surgem as fábricas, o processo de produção ele muda. Há uma produção em que os operários, que são os trabalhadores das fábricas, eles não conhecem todo o processo de produção, eles realizam pequenas tarefas e essas pequenas tarefas vão resultar no processo final. Nas fábricas também, o uso de maquinário, o uso de equipamentos vai possibilitar uma produção em maior quantidade. Então, a produção ela será maior e vai permitir também a padronização dessa produção. O que quer dizer isso? A produção industrial, todos os produtos vão sair iguaizinhos. Na produção artesanal, isso não é possível, porque cada artesão vai produzir de uma forma, vai produzir de um jeito, não é verdade? Das indústrias que existem vários tipos, Nós temos destaque para a petroquímica, que é a extração de petróleo, a alimentícia, a têxtil, tem a siderúrgica, tem a metalúrgica, tem a automobilística, Tem vários tipos industriais. Todas essas indústrias, elas vão utilizar, recursos, diretamente extraídos da natureza ou matéria-prima que foi transformada a partir desses recursos naturais. A atividade industrial também, ela vai causar grande transformação no espaço geográfico, porque vai desmatar, vai precisar de grandes espaços para a instalação das indústrias, vai causar transformação também no campo, com a mecanização do campo. Essas indústrias, elas vão se concentrar em determinado local, inicialmente. Por quê? Essas indústrias elas vão aproveitar da mesma infraestrutura, elas vão compartilhar as mesmas condições, e isso vai levar a uma concentração industrial. Quais são os fatores que vão propiciar essa concentração? Proximidade com mercados consumidores, precisa de pessoas para consumir o que é fabricado. Proximidades com centros produtores de matéria-prima, é necessário matéria-prima, é necessário meios de transporte para transportar essa matéria-prima, para transportar os produtos, Presença de rede de transporte eficientes, presença de boa rede de infraestrutura, como água, saneamento e comunicações. Este desenvolvimento industrial, ele demanda a utilização de muita energia. Demanda a utilização de várias fontes energéticas para realizar toda essa atividade. Quando essa atividade industrial ela se torna mais intensa, a população da cidade ela vai crescendo mais. Então, essa população da cidade também vai demandar de mais energia. Essa população da cidade vai consumir mais, vai precisar de mais alimento que é produzido no campo. O campo também vai produzir matéria-prima para a indústria. A atividade industrial ela vai causar diversos impactos. Como eu falei para vocês, vai necessitar de grande quantidade de água e energia, e isso vai impactar no represamento de água,
necessita de grandes espaços para se instalar, o que pode comprometer um ecossistema, pode comprometer a vegetação, pode comprometer o solo do local, e lançam poluentes na atmosfera. E esses poluentes que são lançados, eles intensificam o efeito estufa. Eles geram o aquecimento global. O efeito estufa, gente, ele é um fenômeno natural. O efeito estufa é uma camada de gases, né, que envolvem a Terra e que mantém a temperatura da Terra em equilíbrio. Quando ele é intensificado, o calor que é retido na Terra, ele aumenta. Então, aumenta também a temperatura. Comércio e prestação de serviços. O que é o comércio e prestação de serviços? Nós vimos que a indústria é a atividade que vai transformar a matéria-prima em um produto final. A atividade industrial, ela vai fazer a extração de minérios para transformá-los em um produto, para atender a demanda da população. Então, essa atividade, gente, ela está inserida no setor secundário. As atividades terciárias vão corresponder ao comércio e à prestação de serviços. O comércio, gente, é quando há a compra e a venda de alguma mercadoria. Na prestação de serviços, não há nem a compra, nem a venda de nenhuma mercadoria. Um serviço ele é prestado. Como assim? Um serviço de médico, um serviço de professor, um serviço de encanador, de borracheiro. Claro que um leva ao outro. Por exemplo, se eu vou ao médico, eu preciso tomar um remédio, consequentemente, eu vou à farmácia, eu vou comprar um remédio. Então, eu já vou estar realizando, né, uma atividade comercial. A prestação de serviços, ela pode ser pública ou particular. A prestação de serviços pública é aquela mantida pelo governo, é aquela mantida com impostos pagos pela sociedade. A prestação de serviços particulares é aquela mantida, né, por empresas privadas ou por pessoas, por particulares. Como que acontece o comércio? De que maneira, gente? Primeiro, a extração da matéria-prima. Posteriormente, essa matéria-prima ela é enviada a uma indústria. Nesta indústria, há a fabricação do produto final. Desta indústria, o produto ele é enviado para o centro de distribuição. Do centro de distribuição, este produto ele vai para a loja. Na loja, o consumidor o adquire e leva para casa. Esse tipo de processo também, gente, nessa sociedade moderna, na indústria moderna que nós vivemos, amplia o consumismo. Amplia a taxa de consumo das famílias. Consumismo, gente, é quando a gente consome além do que é necessário. É quando a gente compra além do que é necessário. E esse processo industrial também, ele contribui para o descarte mais rápido de alguns produtos. Por exemplo, um celular, ano após ano, surgem novos modelos de celulares. E, às vezes, o celular antigo já não tem como mais atualizar o sistema dele. Então, ele fica defasado, ele fica ultrapassado. Então, ele é enviado para o descarte, ele é descartado. E isso acaba levando ao acúmulo de lixo. A geração, né, uma geração maior de lixo. Lixo doméstico, né, que é o lixo de nossas casas, e também lixo industrial, para fabricar mais produtos. Além desse tipo de comércio tradicional, existe também o e-comércio. O e-comércio que é a venda de qualquer produto por sites, é a venda e a compra de qualquer produto por sites. Esses sites você pode acessar direto no site ou essa venda pode ser também, né, através de aplicativos. Nas atividades terciárias ainda, gente, estão enquadradas a atividade formal e a atividade informal. Qual que é a diferença entre as duas? Na atividade formal, o trabalhador ele tem a carteira de trabalho assinada por uma empresa.
Na atividade formal, o trabalhador ele tem os seus direitos trabalhistas reconhecidos. Ele tem direito a 13º, a férias, a descanso remunerado, a licença maternidade, licença paternidade, dentre outros benefícios. Na atividade informal, o trabalhador ele não tem a carteira assinada. Nessa atividade informal, gente, ela é extremamente importante, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem um emprego formal, que não conseguem uma recolocação no mercado de trabalho. Muitas famílias retiram da atividade informal a sua fonte de renda, a sua fonte de subsistência. Uma das consequências dessa atividade informal para a economia, pessoal, é que o recolhimento de impostos ele diminui. Na atividade informal, muitas pessoas deixam de recolher impostos. Mas a gente tem que lembrar que esse problema da falta de recolhimento de impostos acontece também na atividade formal. Quando aquelas pessoas querem sonegar impostos, querem deixar de pagar impostos. As atividades terciárias no Brasil, gente, elas possuem uma maior participação no PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas que são geradas em um país no período de um ano. Nestes gráficos aqui, nós temos a participação do setor terciário, que corresponde ao comércio e prestação de serviços. Nós temos a participação do setor secundário, que corresponde à atividade industrial. E nós temos a participação do setor primário, que corresponde ao desenvolvimento agrícola, à pecuária e à extração mineral, vegetal e animal. Em 2011, a gente observa que o setor de serviços tinha uma participação de 60% no PIB do Brasil, na economia brasileira. Já em 2014, a gente observa que esse valor ele aumentou de 67% para 71%. Por que isso acontece? Novas atividades vão surgindo. Com a modernização da indústria, com a modernização do campo, várias pessoas estão deixando estes setores e encontrando emprego no setor terciário. Então, o setor terciário tende a se expandir cada vez mais, porque o setor da indústria e o setor primário, da agricultura, da pecuária, tende a concentrar uma menor mão de obra em função da modernização, em função da mecanização. A gente observa que, em relação à indústria, teve uma queda de 2011 para 2014. Em 2011, a indústria tinha uma participação de 27,5% no PIB do Brasil. Em 2014, essa participação ela está em 23,4%. Já em relação à agropecuária, teve um leve aumento, de 5,5% em 2011 para 5,6% em 2014. Falamos que, com a industrialização, com o desenvolvimento industrial, o aumento da indústria, e a quantidade de pessoas vivendo nas cidades, existe uma demanda maior por energia. O que é energia? Energia é toda força empregada para realizar alguma atividade. Antes do desenvolvimento industrial, antes da industrialização, gente, as principais tipos de energia eram a força humana, era a força animal, a força do vento nos moinhos e a força da água também nos moinhos. Com o desenvolvimento industrial, a expansão da indústria moderna, surgiu a necessidade de ampliar a fonte energética, de ampliar as alternativas energéticas. Mesmo porque também começou-se a ter um pensamento em relação à questão ambiental, à preservação do meio ambiente. Então, vão surgir novas fontes energéticas, que são fontes, gente, inclusive, que a gente chama de fontes renováveis. As fontes renováveis são aquelas
que se renovam na natureza. São também chamadas de fontes energéticas limpas, porque essas fontes energéticas não emitem poluentes para a atmosfera. São elas a biomassa, a eólica, a solar e a hídrica ou hidrelétrica. As fontes energéticas não renováveis são aquelas que irão se esgotar em um determinado momento. São fontes energéticas finitas. Essas fontes energéticas não renováveis também, principalmente aquelas que são de origem fóssil, que no caso do gás natural, do petróleo e do carvão, são extremamente poluentes, causam sérios danos ao meio ambiente. Essas fontes energéticas, elas são chamadas de fontes energéticas sujas, em função do impacto que causam no meio ambiente. Eu trouxe aqui dois gráficos, um gráfico com a matriz energética do Brasil e um outro gráfico com a matriz energética do mundo. Mas o que é a matriz energética? É o conjunto de fontes de energia utilizadas por um país, por um município ou por uma região. Quando a gente observa o gráfico aqui do Brasil, o que a gente percebe? Que grande parte da energia utilizada pelo Brasil é proveniente de fontes energéticas não renováveis, de fontes energéticas sujas, carvão mineral, gás natural e o petróleo e seus derivados, somando, gente, mais de 50%, cerca de 54% da energia utilizada no Brasil é proveniente de fontes energéticas poluentes, fontes energéticas não renováveis e de origem fóssil. Então, a gente diz que a matriz energética do Brasil é uma matriz energética suja. Mundialmente, mais de 80% da matriz energética utilizada é de fonte não renovável. Então, também a fonte energética utilizada por todo o mundo é uma fonte energética suja, com destaque para o uso do petróleo e seus derivados, tanto mundialmente quanto no Brasil. É a fonte energética que tem mais destaque, que é mais utilizada no mundo. É o petróleo e seus derivados. A biomassa. A biomassa é uma fonte energética renovável e ela pode ser de origem animal ou vegetal. Restos de alimentos, cascas de frutas, madeira, bagaço de cana, dentre outros. Quais são as vantagens dessa fonte energética? Baixo custo, emissão de menos gases poluentes, não tem emissão de gases poluentes na realidade, e utilização de recursos renováveis. Desvantagens: dificuldade no armazenamento da biomassa sólida, impactos em áreas verdes, porque para utilizar a madeira como fonte de biomassa é preciso desmatar. Custo elevado na aquisição de equipamentos industriais, que são esses equipamentos que vão dar origem à energia elétrica. Como que funciona o uso da biomassa na geração de eletricidade? Vamos lá. Tem um forno e uma caldeira com água. A madeira ou a biomassa, gente, passa por uma esteira até chegar no forno. No forno vai aquecer a caldeira, A água, gente, que está na caldeira, vai ser transformada em vapor. Este vapor da água vai girar a turbina. A turbina ela está conectada em um gerador elétrico. Então, a força que está girando essa turbina vai ser gerada em energia elétrica através do gerador. E, a partir daí, essa energia ela vai ser distribuída. O vapor da água que girou a turbina, ele vai passar por um sistema de resfriamento, de condensação, vai retornar ao seu estado líquido e vai retornar para a caldeira. A energia eólica também é uma fonte energética renovável. A energia eólica ela não causa impactos na fauna e nem na flora. Não é necessário desmatar para implantar os parques eólicos, tá? Um local onde tem várias turbinas para gerar energia eólica é chamado de parque eólico. Também, gente, a energia eólica ela funciona da seguinte maneira. Tem uma turbina que é girada. Essa turbina ela está conectada em um gerador
E a força dessa turbina, conectada a um gerador, vai dar origem à energia elétrica. Essa energia, gente, ela passa pelos cabos que descem pelo interior da torre e se conectam com uma rede de energia. E essa rede de energia vai distribuir a energia gerada. Então, no parque eólico, usa-se, gente, a força do vento para girar essas pás. Essas pás vão girar a turbina. No Brasil, já existem cerca de 503 parques eólicos. O maior centro eólico do país é o Sertão 1, que está localizado na Bahia. A energia eólica ela já está presente em mais de 80 países e ela pode ser extremamente utilizada, gente, principalmente como fonte de energia renovável, para substituir aquela energia que é de origem fóssil, de origem do petróleo, do gás natural e do carvão mineral. Quais são os benefícios da fonte eólica? É uma energia renovável, é uma energia que não produz gases do efeito estufa, e os parques eólicos preservam a fauna e a flora. Para instalar o parque eólico, não precisa desmatar. O único cuidado que precisa ter se for uma região de migração de aves, esse parque eólico ele não pode ser instalado, porque pode comprometer a reprodução dessas aves, né? Um outro fator também, os parques eólicos, eles precisam ser instalados mais afastados de das grandes concentrações populacionais, de aglomerados, por conta do barulho das turbinas. Energia solar, fonte renovável também. Na energia solar, gente, os painéis solares, eles vão captar a energia. Essa energia captada, ela vai passar por um conversor e este conversor vai converter a energia solar nas características da energia local. Depois de ser convertido, essa energia vai para uma caixa e dessa caixa vai ser distribuída. Geralmente, quando a energia solar ela é gerada e não é totalmente consumida, gera um excedente. E esse excedente ele fica disponível na rede elétrica. Quais são as vantagens? É uma fonte renovável e inesgotável, não poluente e exige pouca manutenção. Desvantagens: preço elevado de instalação e dos equipamentos, o recurso ele é limitado em regiões polares e não é possível armazenar esse tipo de energia. Energia hidráulica. Também, gente, a água ela vai ser usada como força, né, para girar a turbina. Essa turbina conectada a um gerador vai gerar energia elétrica e essa energia vai para o centro de distribuição. Como que funciona? A energia hídrica ela é obtida através, gente, do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. É feito um grande represamento desta água. Esta água ela precisa ter um desnível, né? Ter uma queda d'água para a água ter força, passar por um duto e mover a turbina. Quais são as vantagens dessa energia? Ela é renovável e não poluente. As desvantagens: inundação de grandes áreas, destruição da vegetação, assoreamento do leito de rios, alteração no regime hídrico, realocação de populações ribeirinhas e pode comprometer também a reprodução de algumas espécies de peixe, como nós vemos, né, o período de reprodução que é a piracema. Não renováveis. O petróleo é uma fonte energética não renovável e é a fonte energética mais utilizada no mundo, como nós vimos. Ele é um líquido viscoso e ele formou-se, gente, há milhões de anos por vários compostos orgânicos. Ele pode ser encontrado em ambiente marinho, nas plataformas continentais e em terra também. Ele é uma matéria-prima que pode ser utilizada na produção de diversos produtos. Além de ser utilizado como fonte energética, pode ser utilizado também para produzir outros produtos. Plástico, asfalto, lápis de cera, tecidos sintéticos, gasolina, dentre outros.
Em terra, o petróleo ele pode ser extraído por meio de sondas de perfuração e no mar com plataformas marítimas. A queima desse tipo de combustível libera gases que poluem a atmosfera, que intensificam o efeito estufa. O transporte também do petróleo, quando ele é extraído na plataforma continental ou em terra, gente, ele pode acabar poluindo. Se houver vazamento do petróleo, ele pode poluir o oceano, né, o mar, e pode comprometer este ecossistema, pode levar à mortandade de espécies animais e pode comprometer também a água deste local, né? O gás natural também formou-se há milhões de anos, formou-se junto com o petróleo, e ele pode ser usado nas residências, em indústrias, em automóveis e comércio. Como é que o gás natural ele se formou? À medida que as plantas e os minúsculos animais morriam, seus restos foram constituindo várias camadas e foram sendo pressionadas, foram sendo compactadas. A pressão do subsolo e o calor foram gradualmente transformando esses restos em gás e em petróleo. É um processo muito lento, demora milhares de anos para acontecer. Quais são as desvantagens do gás natural? É uma fonte energética não renovável, emite poluentes para a atmosfera, apresenta risco de asfixia e incêndio e explosão. Asfixia é dificuldade de respirar. Finalizamos a revisão. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno e façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.